Isso. A gente está, então, continuando o nosso módulo de bibliologia e hoje, especificamente, a gente vai falar a respeito dos... A gente vai entender os termos, mas apócrifos e pseudepígrafos do Antigo Testamento. A gente vai entender o que são esses livros, essas literaturas. Mas antes eu vou fazer uma oração para a gente começar e daí eu dou prosseguimento na nossa aula. Amém? Obrigado, Jesus, por essa manhã. Te agradecemos, Pai, por esse tempo diante do Senhor. Nós queremos clamar que o Senhor esteja conosco, falando-nos a respeito de coisas a respeito da palavra do Senhor, da Escritura. Nós queremos ser profundos em tudo aquilo que vivemos contigo e queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós a nível espiritual, a nível intelectual, em todos os níveis que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço que o Senhor derrame sobre nós um pouco de fé, Senhor, um pouco mais de fé, para que a gente consiga acreditar, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então é o seguinte, nós estamos falando a respeito do cânon do Antigo Testamento, né? E hoje nós vamos falar a respeito de apócrifos e pseudepígrafos. Antes de eu iniciar, eu queria indicar mais 3 livros que falam especificamente a respeito disso, tá? Esses livros que eu vou indicar, na verdade, é um compilado, e eu acho que quem organizou isso são os caras da Família Cristã, tá? Foi lá que eu comprei, Livrarias Família Cristã. Você pode, não sei se vocês conseguem ver, depois eu posso até, se o Yuki até puder dar uma procurada no... São esses livros aqui, ó. Deixa eu ver se assim fica melhor. São 3 volumes, ó. Acho que dá para ver, né? Aqui, irmãos, tem todos esses livros, né, que nós chamamos de apócrifos e pseudepígrafos, que são literaturas antigas, né? Literaturas tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então aqui tem muita coisa, ó, muita coisa. Gostaria que vocês pudessem ter a oportunidade de poder ter esses livros aqui, porque são muito interessantes, né? Uma literatura muito rica, né, da época que nós temos acesso hoje, né? Então, amados, eu só vou compartilhar aqui uma tela só para você ter noção. Isso, olha lá, box, é aquilo ali mesmo. É um box de 3 livros que você pode adquirir. Ó, esse é o nome, tá? Pseudepígrafos. Só para vocês verem o nome. Pseudepígrafos. Então, primeiro a gente vai dividir essa aula em 2 partes. A primeira vai ser bem rápida, a respeito dos pseudepígrafos. A gente vai entender o que significam esses livros e por que tem esse nome, tá bom? Os pseudepígrafos do Antigo Testamento são textos, né, de grande quantidade, né? Isso aqui não são todos, né? Obviamente existiram inúmeros textos nas épocas, né, dos escritos do Antigo Testamento. Então, são escritos falsos que merecem menção em tudo aquilo que a gente está estudando. Não porque ele precisa ser defendido a sua autoridade, né, porque isso já foi refutado, mas porque ele representa algumas crenças religiosas do povo hebreu no período intertestamentário, que é aquele período dos 400 anos de silêncio. Enfim, os irmãos, a gente já falou bastante nas aulas aqui a respeito desse período, né? Que é o período depois de Malaquias, 400 anos, o período dos Macabeus e afins, né? Então, é uma coleção de livros escritos nessa época que evidenciam muita coisa a respeito do povo judeu. É importante observar que nenhuma das fórmulas do tipo está escrito ou as escrituras dizem estar associado a esses livros, né? Isso para evidenciar que são livros que não são... A gente vai entender um pouco da natureza desses livros, né?
Então, a gente precisa observar também que nem os autores do Novo Testamento, nem os pais da igreja observavam esses livros como cheios de autoridade. A natureza desses livros pseudepígrafos. Esses livros são aqueles claramente livros que não são autênticos no seu conteúdo, né, de modo geral. Embora afirmem ter sido escritos por autores bíblicos, na verdade expressam muita fantasia e magia nesse período de 200 antes de Cristo até mais para frente, 200 depois de Cristo. No círculo católico romano, esses livros eles são considerados como apócrifos, né? Um termo que não deve ser confundido com um conjunto inteiramente diferente de livros conhecidos nos círculos protestantes, pelo mesmo nome. Embora, por vezes, os protestantes tenham se referido a esses mesmos livros como apócrifos em geral ou literatura apocalíptica. Uma característica notável desses livros é que eles descrevem um futuro brilhante para um reino messiânico, além das questões relativas à criação de anjos, pecado e tal. Então, é uma questão mais fantasiosa, né? Então, se você, nesses livros aqui, você vai ver, por exemplo, o livro de Enoque, por exemplo. E o livro de Enoque, ele tem uma característica bem apocalíptica, né? E só que é bem fantasioso e foge um pouco a respeito daquilo que nós conhecemos como escritura, né? Não se sabe ao certo o número real desses livros, foi o que eu disse. Tem bastante aqui, mas obviamente tem muito mais. E vários autores apresentam números diferentes para os livros mais importantes. Só que existem pelo menos 18 aqui que a gente precisa citar antes de passar para a questão dos apócrifos, tá? Então, dos pseudepígrafos, se você quiser anotar, mas depois eu vou mandar aqui, ó. São esses livros aqui, ó. Só citar o nome para os irmãos terem uma noção, tá? Então, lendários. O livro de Jubileus, Aristeas, o livro de Adão e Eva, interessante. O Martírio de Isaías. Livros apocalípticos. Primeiro Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas. Amados, esses livros aqui, oráculos sibilinos, eu não sei, não li eles, né? Mas ele tem aqui nessa coleção, e é bem interessante, né? Terceiro e quarto Macabeus, né? A gente considera como pseudepígrafos, e o primeiro e segundo Macabeus como apócrifos, você vai entender, mas são livros do quarto século antes de Cristo, né? Desse período intertestamentário, poéticos e históricos. Ótimo. Então, esses são os pseudepígrafos, né? Toda essa coleção de livros. Lembra que na aula passada eu disse que, na época dos livros, da escrita dos livros do Antigo Testamento, houveram inúmeras literaturas, né? Só que havia um senso comum no povo judaico na época de entendimento a respeito daquilo que era escritura ou não. Então, obviamente, esses livros eles não eram considerados escritura, tá? Agora, com relação aos apócrifos, né? Nós protestantes sempre aprendemos desde cedo, né, nas nossas escolas dominical, e obviamente estamos aprendendo agora, a respeito da palavra de Deus e que a nossa Bíblia Sagrada é formada por 66 livros, né? Lembra nas primeiras aulas que nós dissemos que a palavra Bíblia, na verdade, não está na Bíblia, né? Que, na verdade, Bíblia, ela é uma palavra que significa um conjunto de livros, né? Vocês vão lembrar aí, nas primeiras aulas desse ano, desse modo, nós dissemos isso. Então, nós aprendemos que é formada por 66 livros, né? E a primeira grande confrontação a esse dogma ou doutrina vem da descoberta que a Bíblia Católica tem 73 livros, 7 a mais do que na nossa Bíblia protestante, né? E são esses livros: Tobias, Eclesiástico, Baruch, Carta de Jeremias, Terceira Esdras, Primeira e Segunda Macabeus, adições no livro de Esther, Daniel e Susana, Daniel, lá, adições no livro de Esther e no livro de Daniel, no final lá, e uma oração de Manassés. O termo agora a gente vai entender a respeito
Ok, nós vimos que tem essa diferença, mas por que tem essa diferença? Agora a gente vai analisar esses livros especificamente, tá bom? O termo apócrifo ou deuterocanônicos pode soar na nossa mente como algo cheio de heresia, né? E talvez a primeira reação de nós protestantes ao entrar em contato com essa literatura seja de distância, né? Eu até receio de lê-las, né? Só que a gente precisa entender que esses livros ele têm um certo valor. Obviamente, nós entendemos que eles não têm valor de autoridade para a nossa regra de fé e prática, mas eles têm valores culturais para a época, tá? Valores culturais da época que eles foram escritos. Então, a palavra apócrifo vem de um adjetivo grego que significa oculto ou escondido. Os livros apócrifos são todos aqueles que ficaram de fora do cânon final, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sendo considerados relevantes, como eu disse, em termos históricos, porém não inspirados por Deus, portanto impróprios para a construção da nossa doutrina ou impróprios para leitura devocional, né? E isso é muito interessante e na conclusão a gente vai analisar bastante a respeito disso. Um teólogo chamado Martin Goodman, ele afirma o seguinte: o termo apócrifo nunca foi usado na antiguidade para denotar o corpus separado de livros diferentes que são impressos sob este título em algumas bíblias modernas. O uso atual do termo foi popularizado por meio da prática de acadêmicos no período da Reforma Protestante. Então, no período da Reforma, quando começou-se, talvez, a se discutir a respeito disso, começou-se a usar esse termo apócrifo, tá? Uma coisa que a gente precisa entender a respeito do termo apócrifo e desses apócrifos é a respeito do que a história diz de dois cânos. Um cânon da Palestina e um cânon que nós chamamos de cânon alexandrino, cânon grego. Porque é o seguinte, no século IV a.C., o império que estava dominando a época era o Império Greco-Macedônico, com Alexandre o Grande. Então nós temos, na história de Israel, o seguinte, nós temos, se eu errar aí alguém me corrige, então nós temos os assírios, depois os babilônios, na história do mundo, né? Até depois, se você ver a profecia lá de, se não me engano, Nabucodonosor da estátua, é mais ou menos isso. Então nós temos o Império Babilônico, depois o Medo-Persas, né? Os persas, que daí é na época que o povo volta do exílio. Depois nós temos o Império Greco-Macedônico, depois os romanos, né? E nessa época do Império Greco-Macedônico, houve então talvez uma grande transformação no cânon hebraico, por causa desse domínio grego, né? Porque todo mundo começou a ter muita influência, né? Nessa época por causa do Império Greco-Macedônico. Então esse domínio estendeu desde a Grécia até a Índia. A gente já viu um pouco a respeito dessas revoluções na época. Então nesse período o grego ele se tornou a língua dominante no mundo, né? E a produção literária dessa época sempre foi na língua grega. Então, nessa época, a Bíblia hebraica foi sendo traduzida para o grego. E dentro desse contexto que nascem essas literaturas apócrifas, que podem ser datadas desse intervalo do século IV até o primeiro século depois de Cristo. E foi nessa época, justamente, que houve essa questão da Septuaginta, né, dos livros, que foi a versão grega do Antigo Testamento. Então, alguns eruditos levantaram a possibilidade de existência, então, desse cânon alexandrino ou cânon grego, que é independente desse cânon da Palestina, que é dessa Bíblia hebraica, ou seja, o cânon desenvolvido dentro da tradição judaica. Então, ou seja, existia um cânon da Bíblia hebraica que a gente já viu na aula passada, que é aqueles 24 livros, lembra? Que é o que nós temos acesso hoje, e surgiu-se independente um cânon grego que tinha esses livros a mais.
né? Então, ou seja, irmãos, havia-se essa confusão, tá? Então, a confusão está imersa na questão de que esse cânon palestino, cânon da Bíblia hebraica, apresentava 22 ou 24 livros, né? E 39 livros na nossa Bíblia. Ao passo que esse cânon alexandrino apresentava outros livros a mais na sua coleção. E isso é o que nós chamamos, esses livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos, tá? A respeito disso, é muito importante a gente entender que, apesar disso, é como se esse... lembra que eu falei na aula passada a respeito do senso comum? É muito importante a gente entender que, apesar dessa tradução para o grego, sempre houve um senso comum no povo a respeito desses livros apócrifos, no sentido de que eles tinham certeza daquilo que era a autoridade de Deus para o povo e daquilo que não era, tá? Deixa eu ver a respeito disso, o que mais que a gente pode aproveitar. Eu acho que é isso. Agora, no material que eu vou enviar para vocês, eu não vou falar a respeito disso aqui, porque senão vai ficar muito chato, mas você pode ler depois, mas no material ele tem alguns argumentos contrários à aceitação dos apócrifos e alguns argumentos favoráveis à aceitação desse cânon hebraico que eu acabei de dizer, tá? Então, no entendimento cristão, digamos assim, que abarca todas as vertentes cristãs, nós temos pelo menos três vertentes que analisam essa questão dos apócrifos. Primeira, que é o catolicismo romano, e que reconhece os apócrifos do Antigo Testamento como canônicos, desde o final do século IV, sendo essa posição afirmada em vários concílios, né, do catolicismo. Então, Concílio de Hipona, Concílio de Cartago, Concílio Unido de Florença e o Concílio de Trento, que foi o que reafirmou isso e botou um ponto final nisso, que foi no século XVI, logo após os desdobramentos da Reforma Protestante. Então, eles se reuniram e reafirmaram a questão dos livros apócrifos e o entendimento que eles têm, amados, é que os apócrifos, na verdade, são deuterocanônicos, e esses deuterocanônicos é como se fossem um segundo cânon, né? A palavra deuterocanônico significa segundo cânon. E segundo a tradição do catolicismo, essa posição vem desde... Lembra que eu falei nas primeiras aulas a respeito do cânon, a respeito do concílio de Jâmina? Então, eles acreditam que nesse concílio que foi definido esses livros e a tradição da igreja definiu esses livros como sendo livros canônicos, né, ou deuterocanônicos. Então, eles têm essa posição, inclusive na Bíblia católica, você pode encontrar esses livros como sendo livros canônicos, né? E nós temos uma segunda posição, que é a posição da Igreja Ortodoxa com relação a esses apócrifos. De maneira semelhante às decisões da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa manteve, após o ano de 1054, os apócrifos como literatura canônica. O Concílio de Jerusalém, o Concílio de Constantinopla, ambos realizados em 1672, adicionaram ao cânon do Antigo Testamento outros livros, livro de Odes e Terceira Macabeus, tornando a lista canônica. Então, enquanto nós consideramos, para vocês terem uma ideia de como isso diverge, enquanto nós, protestantes, consideramos o livro de Terceira Macabeus como pseudepígrafos, os católicos consideram como apócrifos e os ortodoxos como canônicos, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. E nós temos a posição da Igreja Protestante, tá? Com relação aos apócrifos. Então, os livros apócrifos do Antigo Testamento foram desde cedo considerados não canônicos, embora muitas edições antigas e modernas da Bíblia protestante tenham esse espaço como
em seu corpo, tenham esses livros em seu corpo, mas numa outra categoria dentro da Bíblia, separado dos livros canônicos. E as três principais confissões de fé do protestantismo histórico afirmam a exclusão desses livros, tá? Então, por que nós não consideramos esses livros como cheios de autoridade? Eu expliquei bastante coisa nas aulas anteriores, tá? Então, se você ainda tiver dúvida, você pode revisitar. Eu vou dar aqui alguns porquês, mas espera aí, antes de você anotar, eu quero só afirmar algumas confissões da história da igreja que afirmam a questão do porquê os apócrifos não... A Nazaré tá chorando, gente. Vamos voltar. Então, algumas confissões, a afirmação de algumas confissões a respeito disso. Eu vou compartilhar essa tela para a gente ler junto. Aqui. Então, ó, a Confissão Belga de 1562, ela diz a respeito disso o seguinte: nós distinguimos esses livros sagrados. Peraí, deixa eu só ir um foco aqui para a gente acompanhar. Nós distinguimos esses livros sagrados dos livros apócrifos, ou seja, o terceiro e o quarto livro de Esdras, os livros de Tobias, Judite e Sabedoria, Jesus Síriaco, que é Eclesiástico, se não me engano, Baruque, o apêndice do livro de Esther, o cântico das três crianças na fornalha, a história de Susana, Bel e Dragão, isso aqui está no livro de Daniel, a oração de Manassés e os dois livros dos Macabeus. Então, ele está falando aqui, ó, que nós distinguimos esses livros sagrados dos apócrifos, ou seja, tá falando dos outros livros, né? Afirmando que esses são apócrifos. Todos estes a igreja pode ser e tirar proveito deles, desde que eles concordem com os livros canônicos. Porém, eles estão longe de terem o poder e a eficácia para que nós possamos, a partir deles, confirmar qualquer ponto da fé ou da religião cristã, e muito menos depreciar a autoridade de outros livros sagrados. Ok. Uma confissão anglicana, 1562. Os livros chamados comumente os apócrifos não formam parte da escritura canônica e, portanto, não devem ser usados para estabelecer doutrina alguma. Interessante isso. Nem devem ser lidos publicamente na igreja. Recebemos e contamos por canônicos todos os livros do Novo Testamento, segundo comumente são recebidos. E os outros livros, como diz Jerônimo, a igreja os lê para exemplo de vida e instrução de costumes, mas não os aplica para estabelecer doutrina alguma. Tais são os seguintes, daí ele cita aqui os mesmos livros que citei anteriormente. E, por último, a Confissão de Fé de Westminster, que é o que talvez nós nos baseamos muito, né? Enquanto Igreja Cristã Presbiteriana de Maringá. Confissão de Fé de Westminster, de 1646, diz o seguinte: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos, tá? A gente vai entender na última aula a respeito do valor dos apócrifos, mas é importante a gente entender a respeito disso, né? Agora, em termos gerais, a visão do protestantismo com relação à literatura apócrifa do Antigo Testamento pode ser resumida em 5 pontos, tá? Então a gente vai tentar ver os porquês que esses livros não estão no cânon. Então, primeiro, temos o problema da incompatibilidade teológica. Então, ou seja, esses livros eles afirmam coisas contrárias teologicamente às outras escrituras, né, aos outros livros. Os reformadores, começando por Lutero, estavam comprometidos com a interpretação teológica das escrituras que diferissem da Igreja Católica. Nesse contexto, a literatura apócrifa
e o uso que o catolicismo faz dela eram incompatíveis com as bandeiras teológicas levantadas a partir do século XVI, e ela deveria ser excluída do cânon do Antigo Testamento. Então, ou seja, está se afirmando aqui que esses outros livros eles contêm incompatibilidade teológica com o restante do Antigo Testamento. Por exemplo, a questão do purgatório, tá? Por exemplo, essa questão é interessante, né? Foi citado Lutero. Lutero teve muito problema com relação ao livro de Tiago, por exemplo. Ele não queria, né? Obviamente isso foi discutido, mas ele tinha um problema com relação ao livro de Tiago, porque o livro de Tiago ele falava que a fé sem obras é morta. Então, para os irmãos entenderem como foi discutido na época a questão desses livros, tá? Outra coisa, os reformadores eles tinham uma posição divergente da Igreja Católica com respeito à canonicidade dos livros apócrifos. Segundo Lutero, o cânon defendido inicialmente por Jerônimo, que é um pai da Igreja, era preferível ao próprio cânon de Agostinho. Jerônimo defendia um cânon do Antigo Testamento que continha apenas a Bíblia hebraica. Então, ou seja, havia-se uma discussão dos pais da Igreja com relação a esses livros. Jerônimo entendia uma coisa, Agostinho já entendia outra, entende? Então, a respeito desses livros especificamente, dos livros apócrifos, não do restante, mas desses livros que a gente acabou de citar, tá bom? Então, não era um consenso nem entre os pais da igreja a questão dos apócrifos. Terceiro, temos a ênfase nos estudos da língua hebraica. A preferência dos reformadores ao texto hebraico em detrimento da versão grega ou da versão latina possibilitou a aproximação da tradição protestante à tradição rabínica com relação ao cânon do Antigo Testamento. Eu vou explicar. Segundo essa tradição, os escritos canônicos eram assim considerados apenas dentro do intervalo entre a época de Moisés e do rei persa Artaxerxes I, contemporâneo de Esdras. Soma-se a esse fato a declaração de Flávio Josefo de que não havia sucessão confiável dos profetas a partir de então. Então, os irmãos lembram que na aula passada eu falei da declaração, dei várias declarações de pessoas da época, de historiadores da época, um deles Flávio Josefo, afirmando a questão do cânon conter apenas aqueles livros, né? Falei a questão do senso comum também. Então, a tradição, digamos assim, de reconhecimento hebraica tinha esses livros já como livros canônicos, eles tinham um cânon fechado, tá bom? Então, terceiro ponto é esse. Em quarto lugar, nós temos as evidências do Novo Testamento. Interessante isso. Os apócrifos não poderiam ter o status de canonicidade por não serem citados nenhuma vez por Jesus ou pelos apóstolos. Daí conclui-se que o cânon hebraico seria o mesmo cânon da época de Jesus. Então, ou seja, Jesus e os apóstolos, nenhum deles citaram esses textos como sendo cheios de autoridade. Por fim, temos o princípio da autoatestação. O que significa isso? Baseado nessa premissa, os livros apócrifos deveriam ser excluídos do cânon do Antigo Testamento, uma vez que tais obras não teriam o apoio teológico de nenhum outro livro dos livros canônicos, tá? Interessante. Agora, eu vou compartilhar aqui para a gente ver. Peraí. Quero que vocês vejam. Eu até mandei no grupo ontem, mas eu vou compartilhar aqui. Para vocês verem a diferença dos livros, quais livros não são. Tá dando para ver aí? Não, peraí. Aí. Aqui tá dando para ver melhor, né? Tá conseguindo enxergar? Tá? Então tá. Então, vamos analisar aqui a diferença. Então, a Bíblia hebraica. Lembra que nós falamos de 24 livros, né? Então, a Bíblia hebraica, ela tem a Torá, são 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías,
Jeremias, Ezequiel. Profetas menores, Oséias, Joel, os nossos livros mesmo. Interessante que eles são chamados de os 12, e na literatura, na Bíblia hebraica, na literatura do Antigo Testamento, eles são um livro só, tá? Esses 12 aqui é um livro só. Então, portanto, por isso que a gente consegue ver que são 24 livros apenas, e os escritos. Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações e tal. A nossa Bíblia protestante, os mesmos livros, só que divididos de maneiras diferentes. Então, Pentateuco, os 5 primeiros livros, os históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, né? Esdras, Neemias, legal. Poéticos, Jó, Salmos, enfim, Provérbios e tudo mais, e profetas. Isaías, Jeremias, até aqui a gente divide em profetas maiores e menores, né? Então, maiores, só que maiores e menores é no sentido de tamanho do livro, tá? Não é em grau de importância. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, e esses outros livros como profetas menores. Agora nós temos o Antigo Testamento no catolicismo romano. Então, abarca todo o entendimento deles, é todo o Antigo Testamento protestante, tudo que nós temos aqui, mais os apócrifos, né? Ou, no entendimento católico romano, deuterocanônicos. Então, Esdras, Tobias, Judite, né? Algumas edições do livro de Esther, Daniel, né? Enfim. Ortodoxa grega. Além desses, ainda tem Primeira Esdras, Terceira Macabeus, enfim. E a russa também, esses livros, inclusive, Salmo 151. Ok. Agora, irmãos, isso tudo são o entendimento do porquê que nós não cremos nisso, né? Agora, embora os apócrifos eles não tenham lugar no cânon dos livros inspirados, a gente não pode desprezar ele como se eles não tivessem valor nenhum. Obviamente, nessas questões teológicas que diferem daquilo que nós entendemos como escritura sagrada, nós não podemos desprezá-los como literaturas históricas, né? São livros muito antigos e muito interessantes. Para alguns, como Jerônimo, né, que eu disse, que eu até disse anteriormente, os apócrifos eles são um tipo de cânon eclesiástico, contendo livros a ser preservados e lidos e usados pela igreja, no sentido de ter um certo tipo de valor. Não entendemos isso como construção doutrinária para nossa fé, né? Mas eles têm um certo valor. Para muitos, serviram como uma espécie de cânon homilético ou devocional, aos quais muitos pais da igreja recorreram em busca de iluminação para a vida, para a arte e para a pregação. Quase todos concordam que os apócrifos têm algum valor histórico. São uma fonte muito importante de informação sobre a história e a religião da igreja, né, ou da religião judaica no período intertestamentário. Então, livro, por exemplo, nós estamos falando aqui de intertestamentário, livro de Primeira Macabeus, enfim, os livros desse período dos Macabeus são muito interessantes para nós entendermos, a gente já até citou isso em outros módulos, mas são muito interessantes para a gente entender qual é o pano de fundo quando Jesus vem, né? Qual é o pano de fundo do jugo romano, a gente entender um pouco de como os fariseus se comportavam, do porquê, enfim. Então, tem-se esse valor histórico, por exemplo. Contudo, provavelmente é longe demais dar aos apócrifos um estado canônico ou até mesmo semicanônico, ou deuterocanônico, como faz a Igreja da Inglaterra, ou quase canônico, como faz a Igreja Ortodoxa. Seja qual for o lugar concedido a eles, é evidente que não fazem parte do cânon teológico, o único que deve ser usado para nossa fé e prática, tá bom? O único que nós temos certeza que é escritura, né, palavra de Deus para nós, né? Ou melhor,
revelação de Deus para nós. 34 dos 39 livros do Antigo Testamento são aceitos por todos os cristãos como parte do cânon. Os outros 5 livros foram objetos de contestação por alguns, mas mantiveram seu lugar no cânon. Né? Isso eu tô fazendo uma conclusão. Os livros pseudepígrafos, como nós dissemos anteriormente, foram considerados rejeitados por praticamente todas as vertentes, né, do cristianismo. Houve, entretanto, uma batalha em torno desses livros que nós estamos falando, que são os livros apócrifos, né? Então, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, organizou isso, né? O Concílio de Trento foi em 1546, logo depois da Reforma Protestante, né? E talvez um concílio para definir muita coisa. Foi um concílio, inclusive, bastante contestado, enfim, não vou entrar nisso. Os protestantes rejeitaram e a Igreja da Inglaterra e Ortodoxa lhes concederam uma condição intermediária dessas posições. Então, embora para nós não haja dúvida alguma quanto ao valor devocional desses livros, ainda assim eles fazem parte, ainda assim eles não fazem parte do cânon teológico desses 39 livros do Antigo Testamento, que nós já dissemos o porquê, né? Mas só um resumo. Eles parte do que eles ensinam não é bíblico e nem teológico, né? Então, eles diferem bastante daquilo que nós cremos. Algumas de suas histórias são extra-bíblicas e fantasiosas. Boa parte do seu ensino, às vezes, é até imoral, né? Até no material tem citação a respeito disso, e você vai poder analisar a respeito disso. A maior parte dos apócrifos foi escrita no período intertestamentário, né? Que nós dissemos no período de silêncio profético, né? Muita gente fala do silêncio de Deus, mas o silêncio profético não tinha profeta para poder registrar isso. Por fim, todos os apócrifos não são bíblicos ou não canônicos, porque não foram recebidos também pelo povo de Deus. Então, irmãos, para encerrar, você pode abrir sua câmera aí para o Yuki fazer chamada, se ele já não fez. Mas, para encerrar, esses livros, eles são livros que eles têm um certo valor histórico. Eles têm um certo valor histórico, eles têm um certo valor de entendimento da época e tudo mais, mas nós temos o entendimento de que aquilo que nós temos, os nossos 39 livros, são os livros que são para a nossa fé e prática, que são a revelação de Deus para nós, e são esses livros que nós vamos utilizar na nossa vida diária como igreja, tá? Irmãos, é isso que nós cremos como igreja protestante, é isso que nós cremos que Deus trouxe de revelação para nós. Tá bom? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Se não tiver, a gente já está terminando. Novamente, se você quiser ter acesso a esses livros aqui, o Will mandou no chat aí. É muito interessante. Não é muito caro, tá? Esse box aqui, deixa eu ver o valor dele. Mas não é muito caro, eu lembro, R$ 74, ó. Nessa quantidade de texto aqui, gente, por R$ 74, tem muitas milhares de páginas aqui para você poder entender a dinâmica. Tem até livros a respeito da infância de Jesus aqui. Gente, tem um livro aqui que ele fala da infância de Jesus. Você vê como que é fantasioso, né? Fala assim que Jesus, quando ele era criança, um passarinho morreu perto dele. Não, minto. Ele pegou barro assim e fez um passarinho de barro, soprou e deu vida ao passarinho. Bem fantasioso, né? Mas é uma literatura da época e tudo mais, que não é canônica, mas são esses os pseudepígrafos, enfim, é interessante, né? Livro da infância de Jesus. Mas enfim, irmãos, vou fazer uma oração e a gente vai
Tá encerrando, tá? Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem comunicado conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado uma certeza a respeito daquilo que cremos, entendendo que aquilo que cremos não é de hoje, né? Houveram inúmeras batalhas, digamos assim, discussões a respeito disso, e nós entendemos e cremos na tua soberania sobre tudo isso. Eu peço que o Senhor guarde o coração dos meus irmãos, que sejamos cheios da fé do Senhor, de que realmente isso é de Deus, é do Senhor para nós, é a revelação perfeita que o Senhor tem para nós, e nós cremos nisso, Pai, entendendo que a palavra do Senhor é para nossa regra de fé e prática. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês.